Diz assim a palavra de Deus: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas de Deus ou do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Continue no capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Até aqui. Senhor Deus e Pai, preciso desesperadamente de Ti e da iluminação do Teu Espírito a cada um de nós, para que nós entendamos que a palavra de Deus, ela é cortante, ela é confrontadora, e o que ela requer de nós é obediência e submissão. Fala com cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar com os irmãos sobre 3 condições espirituais e dizer-lhes de antemão que certamente você está inserido em uma dessas condições. Talvez o Senhor Deus chamou você até esse encontro de hoje para que você mudasse a condição que você está, ou quem sabe, para que você entendesse que talvez seja a hora de ampliar ainda mais a correta condição que você tem vivido ou que você tem levado na sua vida com Ele e com a comunidade. Quando falamos sobre condições espirituais ou realidades espirituais dos irmãos, nós somos levados a esta importante carta de Paulo. A carta, ou a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Corinto é conhecida entre os estudantes da palavra de Deus como uma das igrejas mais trabalhosas da Ásia Menor. Uma igreja grande, que em razão ou por estar numa região mercante, teve uma dinâmica de crescimento muito intenso, uma vez que milhares de pessoas entravam e saíam todos os dias de lá. Essa igreja, ou nessa igreja, o apóstolo Paulo gasta tempo e energia para corrigir algumas distorções que nela existiam. E é interessante que a forma de Paulo corrigir a igreja de Corinto, ou de chamar a igreja de Corinto a atenção, é ensinando sobre a sabedoria de Deus. Se você estudou Provérbios alguma vez na sua vida, você já deve ter descoberto que sabedoria não é inteligência. Sabedoria é conhecer a palavra e colocar a palavra em prática. Paulo diz que a sabedoria que salva não é a sabedoria do homem, porque o homem natural, diz Paulo, não pode conhecê-la. Mas Paulo diz que nós, a partir do Espírito Santo, agora, como humanos diferentes, temos a revelação desta sabedoria dada a nós por Deus. Ele, o Senhor, torna a sua sabedoria, ou a sua vontade, ou a sua instrução conhecida a nós,
por meio da revelação, da inspiração e da iluminação. Está tudo bem com a neném? Se não, vejamos. O verso 10, a sua Bíblia está aberta, diz: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. O que Paulo está dizendo quando afirma nós, é que os apóstolos receberam de Jesus, do Espírito de Deus, a revelação da sua palavra. O que Paulo está dizendo é que o Espírito de Deus revelou a nós, apóstolos e o povo, por meio da inspiração que ele mesmo deu aos apóstolos. Deus inspira os apóstolos e dá à igreja a capacidade ou a bênção de ter nesses homens a graça de escrever a vontade de Deus na palavra. A revelação é Deus se dando a conhecer. A inspiração é Deus visitando, o Espírito de Deus visitando homens, instruindo homens e falando a homens para que eles escrevam a revelação ou quem Deus quer que nós conheçamos. E agora, no verso 14 ao 16, diz-nos a palavra o seguinte: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. Verso 15. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas e não é julgada por ninguém, porque ninguém conheceu a mente do Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, a revelação é Deus se dando a conhecer, a inspiração é Deus usando apóstolos, Paulo e os demais, para nos trazer quem Deus é, e a iluminação foi dada ou é dada a todos os cristãos que buscam conhecer e compreender a verdade escrita de maneira divina. Em todos os casos, se revelação, se inspiração, se iluminação, é o Espírito Santo, o agente divino que realiza a obra. O que nós aprendemos de antemão é que para sermos salvos foi preciso que Deus se revelasse a nós por meio de homens inspirados, e agora todo crente tem acesso à revelação de Deus por meio do Espírito Santo. Todo crente salvo de verdade não é mais um homem comum, é um homem espiritual, e homens espirituais possuem, carregam a mente de Cristo. A igreja de Corinto, ela enfrentava muitos desafios espirituais. Ela era uma comunidade dividida, com crentes vivendo em diferentes estágios de maturidade espiritual. Deixa eu dizer uma coisa a você: nada é mais desafiador na vida de igreja do que precisar, e é normal, lidar com crentes em estágios de maturidade distintos. Há uns crentes eu posso tratar como adultos, há outros como crianças mimadas. Há uns como homens e mulheres, há outros como bebês chorões, que ainda não aprenderam nada e nem querem aprender, porque o leite, que é a única coisa fácil de compreender, ainda não compreenderam. Paulo está dizendo que aquela igreja em Corinto era assim. Era uma igreja dividida e cheia de distorções, cheia de irmãos imaturos, crianças, carnais, espirituais, naturais. Paulo escreve para exortar, para encorajar. Paulo escreve para corrigir os comportamentos que prejudicavam a unidade e o crescimento da igreja. Em sua carta, ele descreve 3 tipos de crentes na igreja. Ele chama-os de naturais, espirituais e carnais. Cada tipo desse representa uma postura diante de Deus, uma condição do íntimo de cada crente e de como ele tem se relacionado com as coisas espirituais. Se não, vejamos. Paulo começa no verso 14 dizendo que existe na comunidade, verso 14, a pessoa natural que não aceita as coisas do Espírito porque são loucura para ela, e ela não pode entender, porque o que ela deveria entender só é discernido espiritualmente. Paulo começa falando de uma condição de pessoas da igreja, de um tipo de pessoas da comunidade. Ele chama de homem natural. Paulo começa nos falando a respeito do que eu vou chamar de não convertidos.
As pessoas naturais são aquelas que congregam, sentam na cadeira, vão e voltam da igreja, mas não foram convertidas. Gente que não tem vida espiritual. Gente que não recebeu sabedoria sobrenatural acerca de Deus. Gente que não sabe o que é a vida de igreja, não sabe por que crê, não conhece a respeito de fé. Trata-se daqueles que não nasceram de novo. Homens e mulheres naturais são homens e mulheres que não nasceram de Deus, não nasceram do alto, não nasceram de novo, não vivem uma vida espiritual. Quando nós buscamos na palavra entender o que é o ser natural, basta que nós entendamos, talvez, uma das coisas mais simples da Escritura. O termo natural, no grego, é psukikos, ou psique. Se refere a uma pessoa que é guiada pela própria alma. Uma pessoa que conduz a vida pelos seus instintos. Desculpe-me, mas quem guia a vida por instinto é animal. Pessoas que não nasceram de novo são comparadas por Paulo com pessoas que guiam a vida pelas paixões humanas, pelas suas questões internas. Gente que olha para a Bíblia e diz: tudo bem que a Bíblia diz que eu faça isso, mas eu não quero. Homens naturais, mulheres naturais. O crente natural não nasceu de novo. É como se ele não tivesse o Espírito Santo. E deixa eu abrir um parêntese. É muito difícil aceitar essa verdade, mas a nossa igreja local tem 71 membros. Não é demais afirmar que podem haver, dentre os 71 membros, pessoas que nunca nasceram de novo. Não é esquisito nem difícil dizer isso. Por quê? Porque cada um de nós, olhando para a nossa própria vida, olhando para a Escritura, a gente tem como fazer o diagnóstico. Qual o diagnóstico? Se eu sou nascido de novo, eu vivo pela Escritura. Se eu sou natural, eu não compreendo as coisas de Deus e nem aceito as coisas de Deus. O crente natural é alguém que não tem o Espírito Santo, então ele não compreende o que Deus fala, ele não compreende o plano salvador do Senhor, ele não entende o que é vida de igreja, ele não nasceu de Deus, ele está desconectado do Espírito Santo. Hoje eu tenho tranquilidade de falar isso, mas graças a Deus a gente aprende que muitas vezes a gente tenta, até a gente parar e entender que talvez estamos lidando com alguém que é natural. E você vai morrer de ensinar a palavra e a pessoa vai morrer de fazer o que ela quer. Ela é só uma pessoa natural dentro da igreja, que nunca teve contato com o sobrenatural, que nunca entendeu a palavra de Deus, que nunca disse: sim, Senhor, eu sou teu servo, porque o Espírito que em mim habita me revelou que o Senhor é meu Salvador, mas é também meu Senhor. O crente natural, ele é o verdadeiro morto espiritual. Ele é desprovido de discernimento. E o que é discernimento? É a capacidade de entender o que é bom e o que é mal. O homem natural, a mulher natural não entende isso. Se eu for explicar para você na prática o que é um crente natural, eu diria que uma das maiores características de um crente natural é falta de discernimento. Ele vê as coisas de Deus como loucura. Ele acha as coisas de Deus um exagero. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia manda perdoar a quem? A quem? A todos. Quantas vezes? Sempre. E o natural diz assim: não é bem assim não. É bem assim não o quê, irmão? Falta-lhe discernimento. Porque talvez você é apenas um irmão natural, que, sabendo a verdade, insiste em viver na teimosia e desobediência. O natural é aquele que vê as coisas de Deus e diz: não concordo, não aceito, não entendo, logo não pratico. O homem natural, ele vive de forma secular. As prioridades do homem natural são carnais, são terrenas. Veja por que tem tanta igreja falsa lotada. Por uma única razão: porque ela está tomada de cristãos, entre aspas, naturais.
A palavra do pregador da igreja dos naturais é: você vai ser muito feliz, você vai ser muito próspero. Eu vou dizer as frases mais bonitas: Deus vai ativar o céu na terra, eu vou profetizar. Essas besteiras todas que eu vivo repetindo, estão lotadas essas comunidades. Sabe por quê? Porque está repleta de pessoas naturais que pensam na terra, pensam aqui, pensam no material, pensam no que pode dar certo, pensam na porta que Deus pode abrir, pensam no dinheiro que pode multiplicar, pensam na casa que pode crescer, pensam no negócio que pode prosperar. Só isso. O cristão natural, ele é tão terrível que se Jesus disser "tô voltando", é capaz dele dizer só um pouquinho, porque tem umas coisas que não terminou ainda. O crente natural, ele busca reconhecimento humano. É por essa razão que ele não obedece a Deus, porque obedecer a Deus é descer degrau para baixo. Muitas vezes ele quer aplauso, ele quer fama no ambiente cristão. Ele quer que a gente reconheça: olha como você é próspero, olha como você é grande, olha como você é lindo. Desculpa, crentes espirituais não precisam de aplauso, porque crentes espirituais dão a glória a Deus e não a homens. Cada um de nós, irmãos, experimentou um nascimento natural. Todo mundo aqui nasceu fisicamente, mas nós herdamos através desse nascimento físico mais do que genética. A corrupção espiritual que veio sobre Adão, que veio sobre Eva quando eles pecaram, foi transmitida a nós no nosso nascimento. Salmo 51:5 diz: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Escute, o seu filho que nem nasceu ainda, oi mamães, ele já vai nascer em pecado. Nós nascemos em pecado. A nossa essência é adâmica, é natural. Eu sempre digo aqui: você acha que a criança chora quando quer alguma coisa, por quê? Porque ela é um anjinho, é? Ela está dizendo: ou você me dá, ou... Veja ela crescendo. Uma vez eu peguei uma criança nossa aqui e eu disse: não toque. Sabe o que a criança fez? Eu olhei. Meu Deus, quase que eu dizia isso, conjuro. Uma criança. Mas nós olhamos para a criança e dizemos: oh meu Deus. Irmãos, Davi ensina-nos que nós já nascemos não só com a genética do pai e da mãe, mas nascemos com a essência pecaminosa de Adão. Salmo 58:3 diz: alienam-se os ímpios desde o útero de sua mãe, andam errados desde que nasceram, falando mentira. Ou seja, nós nascemos em pecado. Nós, naturais por nascimento, também por conta de sermos naturais fisicamente, nascemos com a culpa e com o pecado do nosso pai da queda, que é Adão. Se eu entendo que o homem natural nasce em pecado, a palavra de Deus me ensina que esse alguém nasce espiritualmente morto. O homem natural ou a mulher natural não é capaz de entender as coisas espirituais, não tem o poder de responder a Deus como deveria. Romanos 3:11 diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, o homem natural já tem na sua essência a teimosia, a desobediência e a incapacidade de compreender Deus e sua palavra. Dá para entender que alguém que congrega numa igreja e não se submete à palavra é apenas um crente natural que continua sendo o que sempre foi, um morto em ofensas e em pecados, um alguém que não busca a Deus e não entende a Deus. O que é necessário para corrigir o problema, irmãos, de alguém natural é o segundo nascimento, é um novo nascimento. Vocês lembram da história quando o Senhor Jesus falou com Nicodemos? O Senhor Jesus falou com Nicodemos dizendo para ele que ele estava errado em achar que porque era religioso, porque era bom, porque tinha status, porque era famoso, porque era próspero, que ele ia ver o reino de Deus. E ele pergunta: então como é que eu faço? E a resposta de Jesus é: necessário é nascer de novo. O que Jesus está dizendo é: para resolver o problema do homem natural, é necessário mais do que o primeiro nascimento do ventre da mãe. É necessário o segundo nascimento. Nascer de Deus, nascer do alto. Cristo estava falando
de um nascimento espiritual, de uma obra que só Deus pode realizar no indivíduo. João 1,12 está escrito: porque nós que recebemos a Cristo, temos o poder dado por Ele, de sermos filhos de Deus. Não nascemos nem da carne e nem do sangue, mas nascemos do próprio Deus. Isso é alguém que não é natural, é alguém que é nascido de Deus. Isso é o que é necessário para que nós possamos ter uma vida nova, uma vida espiritual. Quando uma pessoa coloca a sua fé em Cristo como Salvador de sua vida, assume seu pecado, arrependido busca a Deus, recebe a graça por meio da fé, ele nasce de novo. E olha que legal, quando você nasce fisicamente, você é inserido em uma família, pai, mãe, às vezes irmãos. Quando nós nascemos de novo, o que é que Deus faz? Ele nos faz nascer dele, muda nosso coração e nos insere, sabe aonde? Na família dele. Recebemos a vida eterna, recebemos o Espírito de Deus, ele viverá em nós, dentro de nós para sempre. E uma das condições para ser chamado de cristão espiritual e não natural é amar a família que Deus lhe colocou nela, a família da fé. Nós chamamos essa pessoa de cristão, um seguidor de Cristo. Sabe qual é a maior prova de que você não é natural, de que você é espiritual? É que o mundo percebe uma mudança. O mundo percebe algo de Cristo, da sua nova natureza em nós. Se você quer olhar para o espelho hoje e perguntar: será que eu sou um espiritual ou sou um natural? Será que eu nasci de novo ou não nasci de novo? Pergunte a quem convive, observando quem está ao seu redor, se estas pessoas veem Cristo em você. Se as pessoas que te cercam têm notado mudanças na sua forma de falar, na sua forma de vestir, na sua forma de agir. Para tudo hoje existe uma exceção, para tudo hoje existe uma abertura, para tudo hoje existe um espaço para você ser natural e não obedecer a palavra. Mas você, quando é espiritual, você vai contra a maré. Você nasceu de Deus, você nasceu de novo. Tornar-se cristão nos dá uma posição correta diante de Deus. E então, nós temos a responsabilidade de viver nosso cristianismo na vida cotidiana como crentes que nos tornamos pela fé em Cristo. O homem natural não crê, logo não obedece. O homem natural não tem o Espírito de Deus, logo não entende a vontade de Deus. O homem natural não discerne as coisas de Deus, logo é alguém morto em suas próprias ofensas e pecados ainda. Nos tornamos espirituais à medida que andamos no Espírito. Andar no Espírito envolve dia a dia fé e obediência para com Deus. Irmãos, como é que a gente caminha, hein? Normalmente, não é toda hora pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, e assim por diante. Inventa de passar o dia pulando num pé só. Você vai perceber que vai cansar ou vai cair. A mesma coisa, do mesmo modo, andar no Espírito exige esses mesmos passos. Confiar em Deus, obedecer a Deus. Confiar em Deus, obedecer a Deus. Confiar em Deus, obedecer a Deus. Gente, vocês não ficam cansados não quando você escuta alguém dizer: ah, eu tenho Deus, eu sou de Deus. Ixi, Deus é, ixi, nossa, Deus. E você sabe que isso é mentira. Isso não dói não em você não? Eu fico irritado. Irritado porque eu não posso dizer: menino, para de mentira. Porque andar com Deus ou ser espiritual e não natural é mostrar confiança e obediência toda hora. Trabalho, confiança, obediência. Escola, confiança, obediência. Relação familiar, confiança, obediência. Gálatas 5:25 diz: se vivemos no Espírito, andamos também em Espírito. É exatamente nesse ponto que existe a distinção entre os outros tipos de pessoas. Alguns são crentes que se conformam, ou se comportam, ou vivem de acordo com a palavra de Deus e com o que Cristo já fez. Se Cristo me salvou, eu vivo como salvo. Só que outros têm se desviado, sendo desobedientes ao Senhor e talvez crescentemente se tornando espiritualmente frios ou carnais. Olha que interessante.
O homem natural é uma condição de pessoas que não nasceu de novo, que não nasceu de Deus, que não entende a palavra, que não obedece a palavra, porque não discerne a palavra. Não vive no Espírito e não anda com o Espírito, porque não é de Deus. Quem entendeu, diga amém. Só que dentro da igreja não tem só pessoas naturais que não nasceram de novo. Tem pessoas que são espirituais. Glória a Deus, irmão. E tem gente que entrou na igreja espiritual e hoje está carnal. Eu vou deixar o melhor para o final. Claro que é o carnal. O homem espiritual, 1 Coríntios 2:15 está escrito assim: porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Olha que coisa linda. Julga todas as coisas. O espiritual conhece pela palavra. Por ter a mente de Cristo, ele conhece, ele discerne, ele entende todas as coisas. Continua. Mas ela, a pessoa espiritual, não é julgada por ninguém. Sabe por quê? Porque gente madura não precisa ficar chamando atenção. Gente adulta pressupõe pessoas que sabem decidir, que sabem viver. Os espirituais se diferenciam dos demais homens e mulheres, porque eles têm a capacidade que o carnal e o natural não têm. Qual é? A de avaliar a verdadeira natureza de quem ele é. O espiritual diz: eu sou salvo, nascido de novo. O Espírito Santo habita em mim. Então eu não posso viver de outra maneira. Eu tenho que andar em Deus, viver no Espírito e andar em santidade. Porque salvo se comporta como salvo. Eles entendem, os espirituais. Eles entendem que eles foram transformados em filhos de Deus. E hoje a bagunça está tão grande que a gente nem entende o que o texto quer dizer. Há um tempo atrás, alguém chegava no lugar e dizia: quem é fulano de tal? É o Raimundo, filho do José e da Josefa. O que estava dizendo implicitamente? Esta pessoa carrega o nome dos pais. Quantas vezes os senhores e senhoras no passado perguntavam para os amigos, vizinhos: você conhece fulano de tal? Conheço, filho do fulano de tal. Aquele menino é terrível. Os pais sabiam e disciplinavam o filho dizendo: você está desrespeitando a nossa família. Era assim ou não? É o que o texto está dizendo. Espirituais entendem que foram transformados em filhos de Deus. Logo, espirituais sabem que eles carregam o nome de Jesus onde eles estão. O que eles falam mostra quem é Cristo. Onde eles entram, mostra quem é Cristo. Como eles vivem, mostram quem é Cristo. Inclusive, espirituais sabem que eles têm uma consciência nova. Nasceram de novo, nasceram de Deus. A vida espiritual é andar no Espírito, mas é andar em submissão a Deus. O que é espiritual na palavra? No grego, pneumáticos, ou seja, quem é levado pelo Espírito. O crente espiritual é aquele que vive uma vida transformada, submissa à vontade de Deus, que reflete o caráter de Cristo, que ama obedecer. Quando Hebreus fala de Jesus, o texto diz assim: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus o ungiu com óleo de alegria superior aos seus irmãos. O espiritual ama o que é correto, e ele odeia, detesta o que desonra a Deus. Se você me perguntar quais são as características de um crente espiritual, eu respondo: é aquele que compreende a palavra de Deus, compreende a vontade de Deus, ele aplica a palavra de Deus e a vontade de Deus no seu dia a dia. Gente, às vezes eu não entendo como que nós conseguimos desonrar a Deus com tanta frequência. Porque nós dizemos que conhecemos a palavra. Meu Deus, se eu conheço a verdade de Deus e o Espírito de Deus está em mim, a palavra de Deus será aplicada na minha vida. Como que eu vivo uma vida comum se eu não sou comum? Por favor, Gálatas 5:22. O homem espiritual, a mulher espiritual, ele vive a vida do Espírito. E Gálatas 5:22 vai dizer para nós algumas coisas que são chamadas de fruto do Espírito. Que é o quê? Amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha o espiritual. Aí você vai dizer, então, pastor Ravi, que eu sou uma porcaria. Porque tudo isso aí eu estou fora. Se você é espiritual, você submete a isso. Você pode ter sido, ter feito, ter vivido, mas o espiritual, ele sempre se recoloca na palavra. Ora, se o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, como que eu posso ser alguém que é cheio de ódio, vive bravo, bruto, indignado com tudo e todos, buscando confusão e conflito com todos que aparecem à minha frente? Longanimidade, a palavra diz assim, ó, longanimidade. Eu vou dizer o que é longanimidade. Longanimidade, a ideia é de um estilingue que é esticado até o seu limite. Sabe o que é ser longânimo? Vão pisar no meu pé, vão fazer mal e eu vou esticar até o limite. Ah, pastor, sou espiritual. Como é que está a paciência? Como é que está essa capacidade de esticar um pouco mais? Ou você é um justiceiro de Jeová, que você... Quem é você? Porque o espiritual, ele tem fé. E fé aprendemos aqui, pistes e pisteu. O que é fé? Obediência. Confiança em Cristo, obediência. Confiança em Cristo, obediência. O que é mansidão? Mansidão é perder os direitos de vez em quando. Viver em comunhão com Deus, irmãos, é uma das maiores evidências de quem é espiritual. Quem é espiritual tem vida de oração. Vida. Eu não estou falando dessa rezazinha sem vergonha quando você faz de manhã quando acorda. E nessa rezazinha sem vergonha que você faz de noite. Eu estou falando de vida. Sabe o que é vida de oração? É entender que 24 horas por dia o céu está comigo porque Jesus está em mim. Ele está em mim, me assiste, comigo caminha. Ter vida espiritual é constantemente estar ligado a quem? A Cristo, por meio do seu Espírito. Vida de oração é isso. O espiritual tem vida de oração. O espiritual estuda a palavra. Eu não estou falando, irmão, de abrir a Bíblia lá no seu ambiente de trabalho, como se o demônio fosse olhar, ler e sair correndo. Não, eu estou falando de estudar. Abrir a Bíblia, ler a Bíblia e dizer, eu quero entender isso aqui. Cristãos espirituais estudam a palavra. Cristãos espirituais vivem uma vida santa. E o que é vida santa? É vida perfeita? Não, é vida de correção. Errou, corrige. Ficou com raiva, perdoa. Caiu, levante. Sujou, limpe. Essa vida é santa. Santidade. O homem espiritual, é até melhor traduzir aqui para vocês. O homem espiritual não é que ele está espiritual. Porque um homem espiritual e uma mulher espiritual, se descuidar-se da sua própria relação com Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai descer em direção à carnalidade. Por isso que a vida espiritual, ou o homem espiritual, vive em constante manutenção. Oração, estudo, santidade. Comunhão, ceia, batismo, comunidade, palavra, leitura, oração, jejum. E tem crente que ainda fica perguntando, eu vou ver, ei, tem que ir para o culto mesmo, tem que fazer oração mesmo. Esse negócio de jejum, quantas vezes eu digo assim, faça uma oração, a pessoa diz, não, é porque eu não estou preparado. Como assim? Quando você me diz que não está pronto para orar, é porque você não ora. Quando você fica fazendo perguntas bobas do tipo, vou para o culto ou não, é porque você não entendeu o que é ser espiritual. Meio de graça, é instrumentos que Deus concede a nós para a gente continuar firme. Entenda, homem e mulher, você está espiritual, se você não se cuidar, você vai virar carnal. A pessoa espiritual é um crente nascido de novo, mas ele é mais do que isso.
Ele é um crente que nasceu de novo e que está vivendo em harmonia com o que Cristo fez. Eu sou consciente de que a cruz foi por mim. Por isso que eu batalho a batalha da fé. Eu estou seguro de que a cruz foi por mim. Por isso que eu me submeto à vontade de Deus, para eu não desonrar o que Cristo fez. Um cristão é alguém que está se relacionando corretamente com Deus, através da fé para a salvação. Um crente espiritual é aquele que está corretamente se relacionando com o Espírito Santo. Ou seja, ele anda com o Espírito. O Espírito de Deus, ele também constrói em nós o caráter de Deus. De outra forma falando, o crente espiritual sempre anda no Espírito. Ele não vai se comportar como alguém que é um pecador não salvo. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e vocês não vão ter vontade de andar na carne. Eu posso ouvir um amém ou não? Ai, pastor, não sei o que acontece comigo. Eu sei, você é um cristão carnal. Porque se fosse espiritual, você andava no Espírito e não satisfaria o desejo da sua carne. Sim, eu estou mordendo a língua. Observe também que são os crentes espirituais que estão equipados para ajudar outro crente a voltar para a vida correta. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Escute, preste atenção nisso aqui. Gálatas 6:1. Você pode ler? Irmãos, vocês que são espirituais devem matar, jogar fora. Não é não? Se alguém pecar aqui dentro, nós temos que esmagar, pisar em cima, cuspir e jogar no mundo. É assim? Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, eu acho lindo espirituais fingidos. Eles têm uma incapacidade de origem. Eles odeiam restaurar outra pessoa. Eles detestam olhar para um irmão em pecado e levantar. O espiritual é alguém que anda em espírito, de tal forma que uma das maiores práticas dele é o que Paulo chama de ministério da reconciliação. É pegar na mão do camarada e da camarada que caíram, levantar e dizer: bora. Isso, conversa é, bora. Isso, vai-te embora. Acerta agora. Paulo deixa claro que se alguém entre nós for surpreendido em alguma ofensa, os espirituais, com mansidão, vão ajudar esta pessoa. Sabe por quê? Porque nós também somos tentados. Nós também caímos, irmãos. A gente só consegue ser espiritual e ter misericórdia do outro até o dia que a gente precisar de misericórdia. Quando você estiver na peia, caído, esculhambado, você vai dizer: ô igreja que não me levanta. Engraçado. Porque quando você teve a oportunidade de levantar alguém que caiu, o que você fez? Aquele que está de pé, cuide para que não. Uma das maiores evidências da nossa espiritualidade é a alegria de ver um irmão nosso levantando de novo. Mas vamos para a parte. Vamos colocar o sal, que a gente só abriu agora. Só abrimos por enquanto. Vamos colocar um pouco de sal nessas aberturas. O homem carnal. Leia comigo, por favor, capítulo 3, 1 Coríntios 3, o verso 1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Só até aí. Paulo, ele agora apresenta a causa dos problemas na igreja. Irmãos, escute isso com atenção. 2025, a nossa igreja vai crescer ainda mais. Eu posso ouvir um amém de verdade, quem crê?
para a igreja crescer como nós desejamos e o Senhor deseja, nós precisamos entender que os problemas dentro da igreja são sempre resultado de cristãos carnais. Irmãos que um dia foram espirituais, que começaram bem, que batizaram, que estavam felizes quando alguém entrava na comunidade. Irmãos que olhavam para o culto como se fosse um dia infaltável, a ceia como uma solenidade infaltável, a vida de oração era a respiração desse irmão. E um dia esses irmãos que foram espirituais, eles voltaram à condição mais lamentável de um crente, a de ser controlado não mais pelo Espírito, não mais pela palavra, mas pela sua carnalidade. Gente que se acostumou de novo a decepcionar Deus e a destruir a unidade da igreja por causa do seu mau comportamento, por causa da sua imaturidade. Gente que no começo brigava para a igreja crescer saudável. E essas pessoas hoje são as que causam a enfermidade da igreja, porque elas estão dominadas por sua própria carnalidade. Quando a Bíblia diz carnal, essa palavra vem do grego sárquicos, que significa ser governado. Os seus desejos se tornam o seu Deus. Eu fico imaginando se eu dissesse assim, ó, se amanhã você obedecer o desejo da sua carne e não sentir culpa, eu espero que você morra. Será que ele está aqui no próximo culto? Eu vou repetir. Se eu dissesse amanhã, se você saciar o desejo da sua carne e você não sentir culpa, eu quero que você morra. Será que você está vivo? Eu explico. Porque carnal não é quem não tropeça, carnal não é quem não cai, carnal é quem já está dominado pela própria carnalidade, a ponto de continuar pecando e não sentir mais nada. Ser governado pela carne é ser carnal. O crente carnal, ele nasceu de Deus, mas ele entregou-se à sua própria paixão. Disse a Deus, sinto muito, mas eu não quero ser governado pelo Senhor. Eu quero ser governado pelo que eu sinto. Eu quero ser governado pelas minhas paixões. Eu quero ser governado pelas minhas práticas antigas. O carnal não cresce espiritualmente porque ele é prisioneiro às obras da sua própria carne. Eles ouvem o ensino, eles só não vivem o ensino. Paulo diz que são verdadeiras crianças mimadas, porque além de viverem em pecado e não sentirem mais nada, se você disser, você está em pecado, mude, ela vai dizer, então eu saio da igreja. Guti guti, bilu bilu para você. Bebês espirituais, Paulo diz, eu queria dar leite, comida sólida, e você nem leite suporta. Você não entende, deixou de entender, parou de viver em Deus. Características do crente carnal: falta de vida devocional. Não ora, por isso não teme a Deus, porque se orasse, estaria na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus, teme. Falta de jejum. Alguém lembra o que é jejum ainda aqui? Responda não. Jejum não é dieta não, irmão. Jejum não diminui medidas. Jejum não emagrece. Jejum é você dizer para Deus que comer e beber são menores do que a presença dEle. É se abster de qualquer coisa que te dá tanto prazer como a comida e a bebida, e dizer, eu prefiro a sua presença. Gálatas 5, 19. Pastor, eu não estou entendendo não. Eu não estou orando não, eu não estou jejuando não. Esse negócio de Bíblia, eu só leio aqui quando o senhor manda abrir aí e olhe lá. Eu nem Bíblia eu trago, porque eu tenho a minha, mas eu não estou com vontade de trazer, porque não precisa. Carnalzão. Não, eu vou ver no celular. Aí você abre o celular e está lá. 1 Coríntios, capítulo, oi amiga. Aí você manda, oi mulher, estou no culto. Você está errado. Você não está no culto para responder mensagem. Está no culto para ler a palavra, estudar a palavra e adorar a Deus. Amém ou não? Ah, pastor, eu quero entender melhor se eu sou carnal. Então bora ler.
Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Espera aí. Pornografia, perversão sexual. Você é crente, lá no seu trabalho você conversa sobre safadeza. Você nasceu de novo, irmão. Você vive em Deus, irmão. Impureza. Crente fala palavrão, irmão. Eu falei com a minha esposa e estou me policiando para 25. Porque nós somos cearenses. E o cearense é cheio de linguagem regional, né? Desde o rádio lascado, não sei o que, essa coisa. Cearense, né? Pois é, eu vou tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Porque alguém pode ouvir isso que é regional e achar que eu sou um crente falso. Eu tenho que posicionar melhor. A coisa mais linda de um homem e de uma mulher de Deus é a forma serena, segura que fala. É incrível isso. Eu amo. A minha referência de crente do começo da fé é de gente que fala bem. Gente que se veste bem, se comporta bem. Impureza, devassidão. Vou nem entrar aqui. Eu só vou dar um conselho. Maridos, olhem para suas esposas indo para a academia, ou você está cego. Eu vou chamar você de lento, tá bom? Seu lento, para não pecar. Pastor, você não vai falar nada não? Eu não sou marido de ninguém não, irmão. Se o marido não tem cuidado da roupa da esposa dele, eu vou cuidar? Eu? Eu sei o que é templo do Espírito Santo. Se você não aprendeu, é com você. Vou seguir. Idolatria. Pastor, graças a Deus eu não sou mais católico. Sério. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus é idolatria. Precisa dar exemplo, irmão? Tudo que não é Deus é ídolo. Tudo que toma o lugar de Deus é ídolo, é carnalidade. Feitiçaria, rebeldia. Não é nem macumba não, é rebeldia. Inimizade, desavença. Adora semear uma contenda, né? Sabe o que é inimizade na tradução original? Fofoca. Minha mãe dizia uma coisa. Ela dizia que uma mulher fofoqueira é feio, mas um homem fofoqueiro é uma tristeza. E na igreja, muitos de nós achamos normal falar do irmão. Achamos interessante chegar na casa do outro e destrinchar a vida do outro diante dos irmãos. Você é carnal, meu irmão. Desculpa eu dizer isso com toda franqueza. Você está carnalmente se portando como alguém que não entendeu que seu irmão é imagem e semelhança de Deus. Você deveria respeitar. Se não tem o que falar, cala a boca. Inimizade é fofoca. Desavença é confusão. A palavra diz que 6 coisas Deus abomina, mas a 7ª ele odeia. O que é que ele odeia? Quem semeia? Contenda entre irmãos. Posso dar um conselho? Não, pastor, eu estou bem com Deus. Eu sou espiritual, mas pastor, tem um irmão fulano que se ele chegar aqui em casa é só... Então expulse da sua casa. Pare de andar com quem puxa você para baixo. Chega, irmãos, de ficarmos nutrindo nossa alma com quem é carnal. Chega! Queremos crescer como igreja. E muitos de nós aqui estamos definhando, porque nós somos horríveis, é porque estamos abrindo oportunidade para quem não nasceu de novo. Chega! Ame a Deus a ponto de dizer, pode parar, pode parar. Eu falei ontem na Assembleia, tomamos decisões sérias aqui ontem à noite. E eu falei, fazer reunião depois da Assembleia é coisa do diabo. Eu espero muito que nossa igreja seja santa. Para todas as vezes que nós falamos em nome de Jesus, isso ficar em nome de Jesus na igreja. Para que todos os nossos irmãos, que são cheios de falhas, e eu também sou, eles sejam amados e recebam de mim oração, instrução ou correção, se for preciso. Se não, fique em silêncio e ore. Porque Deus detesta, é carnalidade, desavença. Ciúmes, porfia. Tem crente que é tão menino, que bota na cabeça que o irmão tem algo contra ele, só porque ele está agora andando mais com outro irmão. Oh, meu Deus do céu!
Ainda tem Nesquik ainda, Nesquik? Vou comprar um Nesquik. Ah, porque o pastor não me visita mais. Ah, porque o irmão cresça, irmão, deixa de besteira. Eu vou lhe dar um recado aqui bem baixinho. Você sabe por que eu ando muito com você e depois eu deixo você e vou andar muito com outra pessoa? Porque eu sei que a nossa relação é segura. Por isso que eu sei que eu posso voltar lá. Quando eu vejo um irmão com ciúme de irmãos, é porque ele não entendeu ainda que nós precisamos estar próximo de quem precisa de nós. E de vez em quando a gente muda o relacionamento. A gente solta isso aqui e vai para outro lado. E sabe por que eu deixo? Porque aqui é seguro, eu posso voltar. A minha mãe vivia me dando carão. Menino, tu anda com a pessoa até cansar e depois a pessoa tu solta de uma vez. Solto porque eu sei que é seguro. É amizade de verdade. É irmão em Cristo de verdade. Eu não tenho medo de voltar depois de um ano lá e dizer assim: foi mal ter passado um ano sem conversar com você. Mas eu sei que é de verdade. Alguém diz amém? É de verdade. Ciúme? Ira? Ai, pastor, eu sou crente, pai do Senhor, mas eu odeio. Crente, odiar. Crente, odiar. Egoísmo, só pensa em si. Dissensão, facção. Continua assim, se eu estou vendo a hora eu apanhar aqui. Inveja. Carnalidade é olhar para o outro e não entender que Deus tem planos e projetos na vida do outro e não na minha. Dá para dizer amém ou não? Deixe Deus ser Deus na vida de todo mundo, irmãos. Inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a esta. Está aí, o que é ser um carnal. Em resumo, o cristão carnal, ele é imaturo. Ele vive como um menino. Alguém que age por impulso, por qualquer coisa que não seja a instrução. Carnal representa aqueles que estão cedendo aos desejos da carne. A velha natureza, voltaram a ser como eram antes de serem chamados. Em vez de andar no Espírito, eles estão vivendo segundo as suas próprias vontades. Eles são crentes, mas eles não estão vivendo de acordo com isso. O apóstolo Paulo diz em algum momento que os crentes carnais perderam a salvação? Não. Paulo não disse que os crentes carnais perderam a salvação. Paulo diz que os crentes carnais são problemas para eles e para a igreja. É uma questão de conduta. É uma questão de negar a posição que Cristo me colocou um dia. Na congregação de Corinto havia um regresso. Muitos irmãos regrediram a um comportamento espiritualmente infantil. Brigavam entre eles. Causavam divisões, conflitos para saber quem era o principal ou o melhor pregador. A julgar pelo comportamento deles, você pode chegar à conclusão de que eles são não só naturais, eles são carnais, porque ficam causando problema, guerra, conflito dentro da comunidade. Em cada cristão, a carne cobiça contra o espírito. Gálatas 5,17 diz isso. Nós vivemos uma constante guerra, o espírito contra a carne, um se opõe ao outro. Mas Deus nos dá graça para podermos dizer não às sugestões da nossa natureza. Quando nós falhamos, como às vezes fazemos, a palavra de Deus nos orienta. 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Irmão, eu não estou dizendo que você não pode tropeçar, ou que você não pode cair. Eu estou dizendo que se você é cristão de verdade, espiritual e não carnal, você sabe onde você errou e você levanta em arrependimento. Perdão em Jesus e arrependimento. É abandonar o que está fazendo e recomeçar do jeito certo. Ou seja, nós não devemos alimentar a nossa natureza carnal. Não podemos dar desculpas a nós mesmos para seguirmos no caminho da tentação. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, e sabe o que ele disse? Verso 8. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, é isso que deve preencher a cabeça de vocês. E claro, a palavra de Deus deve ser o número 1 nessa lista. Estas são as 3 condições espirituais dentro de uma mesma igreja. A Bíblia descreve crentes naturais,
que não nasceram de novo e se dizem crentes. Crentes espirituais que andam no Espírito e vivem no Espírito. E crentes carnais que, salvos pelo Senhor, renunciaram à condição de salvos e vivem como quem nunca foi salvo. Há um poema antigo que diz: 2 cães lutam dentro do meu peito. Um é amaldiçoado, o outro é abençoado. A um eu amo, ao outro eu vou odiar. Aquele que eu alimentar, esse vai me dominar. Paulo encerra no verso 16 do capítulo 2, dizendo que nós temos a mente de Cristo. O que quer dizer isso? Que eu deveria pensar como Cristo, agir como Cristo e viver de acordo com a vontade de Deus. Viver em harmonia com o Espírito Santo é discernir o que é espiritual e rejeitar o que é carnal. Quarta-feira eu vou falar sobre o que é a mente de Cristo. Venha. Vamos fazer da quarta-feira um dia especial como domingo. Mas além de fazer a quarta-feira um dia especial, eu queria implorar a você que rejeite a sua e eu rejeitarei a minha carnalidade. Renunciemos. Porque se tem uma coisa que vai atrapalhar o crescimento da nossa comunidade local e da Igreja de Jesus, é a carnalidade da igreja. Vocês não fazem ideia do que representa uma igreja santa num mundo perdido. Vocês não têm noção do quanto Deus é glorificado quando uma igreja é espiritual. Nós estamos começando nosso ano, os nossos trabalhos como igreja local. E a única coisa que eu lhe peço: abandone sua carne. Honre a Deus. E lembre-se que você é um tijolo nessa construção. E basta um tijolo ruim para o muro ficar comprometido. Pastor, eu sou carnal. Eu assumo. Pois então recomece. Peça ao Senhor em arrependimento misericórdia. Perdoe quem tem que perdoar. Dirija-se a quem tem que se dirigir. Negue o que tem que negar. Jogue fora o que tem que jogar. Mas recomece. Pastor, eu ainda me percebo espiritual. Então, aprofunde-se mais. Porque ser espiritual hoje não quer dizer segurança para amanhã. Quem é espiritual é pé direito, pé esquerdo. Pé direito, pé esquerdo. Confiança e obediência. Confiança e obediência. Confiança e obediência. Todo dia. Curve sua cabeça.